Já aconteceu com você? Você faz uma entrada perfeita, o preço vai direto no seu stop e depois segue exatamente para o seu alvo. Parece até uma pegadinha no mercado, né? E se eu te disser que isso não é coincidência? Existe uma explicação por trás dessa movimentação e hoje eu vou te mostrar como os institucionais manipulam o preço para capturar liquidez antes de mover o mercado na direção real. Entender esse conceito pode ser o diferencial entre perder dinheiro e operar com inteligência. Então fica comigo até o final porque eu vou te ensinar como identificar essas armadilhas e evitar a ser a liquidez do mercado. Agora, sem enrolação, vamos entender o que é a captura de liquidez e como os grandes players utilizam essa estratégia para tirar os traders do jogo. Fala rapaziada, antes de eu prosseguir aqui explicando para vocês como funciona uma captura de liquidez e como você utiliza ela ao seu favor, eu quero dar um recado muito importante aí para você que está do outro lado. O nosso indicador de Smart Money está com 80% de desconto. E esse desconto só será válido até o domingo que vem. Então, se você tem interesse em garantir o indicador, esse é o momento. Você vai pagar apenas R$ 97,90 com os 80% de desconto dele. Então, se você tem interesse, vá no link do primeiro comentário do vídeo e garanta. Lembrando que tem pouco tempo, você só tem somente até o domingo da próxima semana, no dia 8 de fevereiro, para poder garantir esse desconto. Então clica no link aí, garante o indicador e volta para assistir essa aula, que essa aula tá top, tá insano, o conteúdo tá muito bom. Então vamos lá. Como de praxe para quem já conhece aí o canal, eu sempre explico na teoria como funciona o conceito e depois a gente vai para o gráfico e eu mostro na prática como você aplica. Se você é novo no canal, já se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo, isso aqui é conteúdo de valor que eu entrego aqui para o pessoal do YouTube. Então vamos lá. O que é uma captura de liquidez? Primeiro a gente precisa entender que o mercado ele é formado por liquidez. E o que é liquidez? Liquidez é região onde tem muita grana, tá? Região onde tem muito capital, muito stop loss da grande massa que as instituições tendem a capturar para poder movimentar suas operações, tá? Então a gente costuma chamar de piscina de liquidez essas regiões. E onde que tem essas liquidez? Todo topo e todo fundo tem liquidez. Então nesse swing high a gente tem liquidez, nesse swing low a gente tem liquidez. Então todos os topos e fundos são formados por liquidez, tá? Porém isso não é o suficiente, tá? Normalmente a gente utiliza esse tipo de liquidez de swing high, swing low, máxima e mínima, para a gente utilizar como alvo. Para fazer entradas para captura de liquidez é um pouco diferente o jeito que eu costumo utilizar, tá? Então a gente tem também um outro conceito que é o nosso equal high e o equal low. O que significa equal high e equal low? São topos iguais, tá? Basicamente, topo duplo, fundo duplo são essas regiões, tá? Equal high é a região de alta, onde a gente tem dois topos duplos. Equal high é a região de alta, onde a gente tem um topo duplo. E equal low é a região de baixo, onde a gente tem um fundo duplo. E com isso a gente tem outro tipo de liquidez, tá? Esse tipo de liquidez já é mais forte para ser capturada. Capturada é o preço chegar, pegar a liquidez e reverter, tá? Então, quando a gente tem equal high e equal low, ou topo duplo, fundo duplo, que é o mais comum que o pessoal chama, a gente tem muita liquidez nessas regiões, tá? Muita liquidez. E a gente tem a consolidação. A consolidação é a região onde tem mais liquidez no mercado, tá? Porque se encaixa perfeitamente com a teoria de Wyckoff. E o que é a consolidação? É quando a gente tem um preço lateral. E essa é a região onde o varejo mais toma stop loss. Por que o varejo toma muito stop loss nessas regiões? Porque o preço ele vem, toca uma vez, toca outra, e aí o que o varejo identifica? Está criando uma zona de suporte e resistência. Vou comprar e vender sempre que tocar na zona de suporte e resistência. Então ele toca uma vez aqui, ele compra, ele toca outra vez aqui, ele vende. Ele toca de novo aqui, ele compra, ele toca aqui, ele vende. E o que acontece? Aqui embaixo fica o stop dessa galera e aqui em cima fica o stop dessa galera, certo? Então com isso, com a consolidação, a gente tem muito stop, tanto em cima quanto embaixo. E a gente tem que entender o contexto do gráfico ali, para que lado que o gráfico está seguindo normalmente, tá? Porque a gente tem captura de liquidez em fundo, no meio de tendência e no topo. E aí a gente tem que identificar que tipo de captura de liquidez que está acontecendo, se vai ser no meio, no topo ou no fim da movimentação. Isso aqui está totalmente alinhado com o Wyckoff, tá? Eu estou ensinando um jeito mais simples para você utilizar, que você não precisa ser um crânio, um nerd ali para ficar estudando o Wyckoff um ano praticamente lendo livros para poder aplicar a metodologia de Wyckoff. Você utilizando esse conceito de consolidação, você já consegue utilizar a captura de liquidez a seu favor e parar de ser a liquidez do mercado, porque o que acontece, a maioria, como eu disse, compra e vende nessas regiões, e aí o preço faz o seguinte, ele rompe a região,
ativa todos esses stops, e aí você imagina, agora vai entrar na tendência de queda, vai fazer um pullback. Ele vem aqui, dá uma leve respeitada e sobe de uma vez. Por que faz isso? Porque ele queria somente capturar essa liquidez dos fundos para poder seguir. Em alguns casos ele sobe, captura liquidez de cima e reverte. Então ele só faz essa movimentação para capturar liquidez e estopar o varejo, pegando toda a movimentação ali, pegando todos os stops da grande massa. A gente tem dois jeitos de ver isso, tá? Ao meu ver, do jeito que eu aprendi, são as grandes instituições, tá? Dentro de ICT, ele fala que são algoritmos de bancos que faz isso. Porém, né, não deixa de ser um algoritmo de grandes instituições, grandes bancos. Então, quando eu digo grandes instituições, eu estou falando de grandes corretoras, grandes bancos, fundos de hedge, são empresas gigantescas que têm muito capital e que utilizam algoritmos para fazer isso. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa física fazer isso aqui, tá? Normalmente é um algoritmo, porém esse algoritmo pertence a grandes bancos, grandes corretoras, que no fim leva às instituições que eu tanto falo, beleza? Então quando eu digo grandes instituições, big players, eu tô falando dessa galera aí que manipula o preço. E como que a gente utiliza isso ao nosso favor? Como que a gente para de cair nas armadilhas do mercado? Por exemplo, a gente está numa tendência de queda, o preço vem, consolida. Ele faz essa consolidação, em vez de você comprar nessa região de suporte e resistência, você vai aguardar a captura de liquidez, porque essa região aqui você vai ter um ganho pouco, seu ganho vai ser mínimo, você não vai ganhar muito com essa movimentação. Então você espera o preço capturar a liquidez, como eu sei que foi feita a captura de liquidez. Ele vai vir, vai romper a região e vai voltar dando um sinal de reversão. O que é esse sinal de reversão? É o choque, tá? O choque, para quem não conhece, é a estrutura de mercado. Tem um vídeo meu no canal aí, deve ter mais ou menos uns 2 meses, eu vou deixar o card para vocês, caso você não entenda de estrutura de mercado. O choque ele vai mostrar para a gente a reversão do preço, que o preço ele está mudando de tendência. Então ele vem, faz o choque, volta nessa região e ele dá uma pancada para cima. Então em vez de você ficar pegando migalhas aqui, comprando e vendendo nessa região com um risco absurdo, você entra nessa região aqui e surfa toda essa alta. Com uma movimentação você praticamente bate sua meta semanal. E é aqui que a gente diferencia os homens dos meninos, né? Um trader amador de um trader que opera a favor do mercado e a favor da liquidez. A gente tem que ser inteligente. Esse é o intuito do Smart Money. A gente operar de forma inteligente e surfar atrás do dinheiro do mercado, né? Atrás da liquidez, atrás do institucional. A gente segue os rastros das instituições. Não quer dizer que a gente vai operar com as instituições porque eles entram aqui embaixo. Eles pegam muito além da gente, né? O lucro deles é absurdo. Mas a gente utiliza desses rastros, como por exemplo a captura de liquidez, para pegar em seguida deles, né? A gente pega o movimento posterior deles e surfa toda aquela movimentação. Por que o mercado dá essa pancada para cima? Porque eles entram com milhões aqui, eles entram com muita grana. E aí o mercado ele vai embora, e depois vem o pessoal desavisado que compra no fim da movimentação e empurra ainda mais a movimentação pra gente, tá? Então, em vez da gente operar de forma amadora, de forma simples, a gente procura operar de forma inteligente a favor do Smart Money, tá? Dessa forma você sempre vai operar tranquilo. Isso aqui eu dei um exemplo de venda, de compra no caso, eu vou dar um exemplo de venda agora. O exemplo de venda é o contrário do anterior. A gente vem de uma alta, tem a consolidação. Em vez de você operar dentro dessa região lateral, você opera depois, tá? Você opera quando o preço ele captura liquidez. Então ele vem aqui, captura liquidez, retorna. Nisso que ele retorna, ele faz um choque pra gente. O choque, como eu disse, ele é a confirmação de uma reversão. A gente pode utilizar também RSI para procurar uma divergência. Tem vídeo também no canal sobre isso. Fez o choque, você procura um gatilho de entrada e entra após o choque e pega toda essa pancada. Em vez de você ficar catando migalhas nessas regiões aqui, você está operando por pouco, com risco absurdo, você opera sem risco nenhum, com um retorno muito grande, tá? Então você tem que operar dessa forma, de maneira inteligente. Isso aqui funciona muito, tá, pessoal? Eu utilizo isso aqui todo santo dia. Só que eu sou especialista em operar dessa forma, é o jeito é o operacional que eu mais domino, é o operacional que eu mais utilizo no meu dia a dia. E não tem segredo, tá? Como eu disse, é algo simples de fazer, é algo que você só tem que ter paciência e observar a ação do preço ali, como ele está reagindo à região. Tranquilo? Então essa aqui foi a explicação teórica, agora eu vou lá para o gráfico, vou te mostrar um exemplo prático de uma operação que eu fiz utilizando esses mesmos conceitos, tá? Então vamos lá para o gráfico, eu vou mostrar até algo a mais que não foi explicado aqui na teoria, porque a gente tem que observar a estrutura do mercado. Lá eu vou conseguir explicar certinho para vocês a estrutura, qual que é a estrutura do mercado, o que a gente espera.
Fechou? Então vamos lá. Aqui eu estou no ativo ON do USDT, no tempo gráfico de 15 minutos. Vou mostrar para vocês, a partir dessa consolidação, como que eu peguei uma boa entrada de compra no mercado. Como eu disse para vocês, a gente tem que observar qual que é a estrutura do mercado. Qual que é a estrutura do mercado aqui pra gente? A gente está numa estrutura de alta, tá? Então não faz muito sentido ele querer reverter agora. Ele vem numa estrutura de alta há muito tempo. Então a gente espera que ele capture os fundos para poder subir. Então quando eu digo que a gente tem que ver a tendência macro, qual que é a estrutura do mercado, é isso que eu estou falando, a gente entender qual que é a movimentação que ele vai seguir. Observando aqui, a gente tem uma baita região de liquidez nos fundos e nos topos. E aqui, como eu falei, a gente tem uma tendência de alta, a gente espera que ele capture os fundos para poder subir. Se você tem uma tendência de alta, a gente vai esperar a captura dos fundos. Se a gente tem uma tendência de queda, a gente vai esperar a captura dos topos. Então eu vou seguir aqui com o gráfico para vocês verem o que acontece. Ele vem, faz mais uma liquidez nos fundos, captura a liquidez dos topos. Ele cria mais liquidez nos fundos. Isso aqui, ó, tá lotado de liquidez, tem muita liquidez mesmo. E junto disso a gente tem alguns pontos de interesse, sendo esse fundo aqui, né, que é uma região que ele está tocando muito, que é onde tem muita liquidez, e a gente tem essa região aqui de interesse, tá? A gente vai esperar que o preço toque nessa região e demonstre uma reversão. E aqui ele faz aquela configuração que eu falei, onde ele captura o topo, volta numa região, captura o fundo e segue o seu fluxo, tá? Então é essa estrutura que a gente vai utilizar e vai surfar ao nosso favor. A gente tem esse ponto de interesse e a gente tem esse ponto de interesse aqui embaixo também. Então a gente vai observar o preço reagir nessas regiões. Como eu falei, quando ele fizer um choque, a gente confirma a reversão de tendência. É ideal a gente ver também a nossa RSI ou algum outro indicador como volume para poder ver uma divergência gráfica, tá? E aí a gente segue aqui, espera o preço, ver o que ele vai fazer. Ele vem em direção para baixo, como eu falei, ó, como que ele dá uma pancada, ele captura a liquidez, porém ele não sinaliza a reversão. Lembra quando eu falei do nosso equal low? Ele vem e gera um equal low aqui dentro. O equal low é liquidez também. Então provavelmente ele vai vir no nosso ponto de interesse mais embaixo. Ele não fez o choque pra gente, ele fez o fundo aqui, não renovou esse fundo, ele teria que fazer isso aqui e isso aqui para poder ser um choque válido, ou vir até mais embaixo aqui, por exemplo. Então ele vai capturar mais liquidez, ele gera mais liquidez porque ele quer vir aqui nesses fundos, ativar esse bloco de ordens, esse ponto de interesse. Então a gente espera que ele venha aqui embaixo, captura a liquidez e demonstre um sinal de reversão. Ó. Ele vem, captura a liquidez, como eu falei, ele gera o equal low e dá uma pancada para baixo. Agora ele vem e limpa toda a liquidez, porém ele ainda não deu um sinal de reversão para a gente, então ainda não está no momento que a gente faz a nossa compra, tá? O preço ele não está alinhado para compra ainda. Vamos dar uma olhada na RSI aqui. Olha que interessante, né? A RSI, ela vem divergindo desde esse ponto. Ele fez um fundo duplo aqui, ele não fez, tá? A RSI está divergindo, ela está diferente, ela não está batendo com o que a gente tem aqui no gráfico. O preço está totalmente sobrecomprado, aqui a gente tem uma divergência oculta. Divergência oculta é bem forte. E a gente vai esperar o quê? Que o preço ele venha e faça essa movimentação, onde ele faz o choque, confirmando para a gente aqui a reversão. O choque seria nesse ponto. Como eu disse, se você não conhece, tem uma aula sobre isso aí no canal. Ele volte um ponto de interesse, que ele vai criar nessa movimentação, e depois ele suba, tá? Então vamos ver como o preço ele reage nesse ponto. Ele vem, vai lá embaixo. Ele é um choque que captura a liquidez, ele atualmente fez o choque pra gente, como eu disse, ele tem que romper essa região. Ele é um choque que captura a liquidez, porque ele captura a liquidez desses fundos aqui, que são o nosso equal low, e ele captura a liquidez da nossa estrutura, dessa estrutura aqui de acumulação, onde ele vem, faz uma consolidação e captura a nossa liquidez. Então a gente tem um choque saudável, a gente tem um choque interessante. Observando aqui essa movimentação de queda, eu passo um volume profile. Junto do volume profile tem bastante região de volume aqui, tá? Então aqui a gente tem que filtrar bem a nossa análise. Observando aqui eu vejo um Fair Value Gap muito interessante. Por que esse Fair Value Gap é interessante? Porque ele é apoiado por um Order Block. Na verdade o nosso Fair Value Gap vem mais aqui embaixo, tá? Ele é apoiado por um Order Block e ele também é apoiado pelo nosso Breaker Block, tá? O Breaker Block, basicamente, se a gente olhar no time frame maior, vai ser toda essa região. Então aqui a gente tem o nosso ponto de interesse, aqui a gente tem uma região muito forte para a gente entrar, tá? Essa seria a região que eu colocaria a minha entrada. Junto disso aqui, a nossa POC ela bate lá em cima, porém, olha essa faixa de volume extensa que a gente tem aqui nessa região. Tem muito volume nessa região, então isso traz mais confirmação, mais contexto
para nossa análise. Coloco minha entrada aqui no Fair Value Gap, o meu stop abaixo do nosso volume profile aqui na região de val, e o nosso alvo a gente vai observar na macro qual região a gente pode colocar de alvo, tá? Então, vou botar no tempo gráfico maior. Olha que interessante, a gente tem esse topo para colocar o nosso alvo, tá? Então, eu posso vir aqui e marcar esse topo para a gente utilizar ele como um alvo e surfar até lá. A gente tem outras regiões que é onde ele está próximo aqui, mas aqui seria um alvo mais interessante. Eu volto para 15 minutos, seto o meu alvo lá em cima onde a gente marcou, nessa liquidez aqui, que provavelmente o preço vai subir lá. A gente tem uma operação de 6-1 de risco-retorno, tá? Uma operação com risco-retorno muito alto. Em vez de você ficar pegando migalhas onde você ficaria operando daqui e caindo para cá, você pega uma operação muito melhor, com um risco-retorno muito avantajado. Dessa forma, você contextualiza e para de operar contra as instituições, opere a favor da liquidez, opere a favor do mercado, para de operar como um sardinha, como um trader amador, tá? Isso aqui você refina sua análise, você pega o suco do mercado, isso aqui é a nata, tá? Isso aqui que eu tô te entregando é a nata, é a melhor estratégia de entrada que eu tenho no meu operacional, é a mais lucrativa, tá? E vocês vão ver o que acontece. Vou colocar em 10x aqui, tá? O preço, vou esperar ele dar uma revertida pra gente poder passar até uma Golden Zone também, uma Fibonacci aqui pra gente ver onde bate nossa Golden Zone, ó, tá dentro do nosso volume profile. Dessa forma aqui o preço ele já tá vindo em direção ao nosso gatilho. Olha como ele reage bem ao nosso gatilho, a gente filtrou ele perfeitamente. E o preço sobe sem freio, bate no nosso alvo, ele vai até além, tá? Deixa eu ver se ele pegou alguma liquidez antiga aqui atrás. Aparentemente isso aqui é alta histórica, então não teria como prever um alvo tão longo assim de forma baseada em liquidez. O que a gente poderia fazer é até utilizar a Fibonacci de extensão nessa movimentação, porém é aquela famosa frase, né? Contar com ovo no cu da galinha. E eu não gosto muito disso. Então, prefiro ir no certo, que é o que? É esse alvo aqui. Poderia ter pego mais, mas aí é ganância. A gente já tem um alvo bem longo aí de 20%. Quando a gente fala de cripto, a gente pode operar alavancado. Então, nesse caso aqui, a gente entraria mais ou menos 5 a 10x. 10x seria uma operação de 200%. Tranquilo e calmo, tá? Então, isso aqui é o poder da análise institucional, o poder de você operar a favor da captura de liquidez e não contra ela. Você observar a captura de liquidez, você espera o momento certo para entrada, você não sai entrando igual um maluco em qualquer região, tá? Isso aqui eu utilizo todos os dias em qualquer mercado, no índice, no Forex, em cripto, qualquer mercado você pode utilizar, porque isso aqui acontece em todos os mercados, certo? Então você utiliza ao seu favor aí. Aqui, resumindo agora, o que você vai esperar? Você vai esperar a consolidação, o preço consolidar. Você vai ver essa consolidação, você vai entender o contexto macro do mercado, observa a RSI, vê se a RSI está divergindo. Ela não está com a divergência aqui tão abrupta, sinal de continuidade. Ela fez a divergência somente aqui quando ela demonstrou reversão dessa pequena queda. Então você olhou, viu que a continuidade do mercado, você vai esperar a captura no fundo e vai operar após essa captura. Agora, se eu bato o olho aqui, eu vejo uma divergência discrepante na RSI, a gente está num ponto de reversão. Então eu vou esperar o quê? Que ele capture o topo para eu poder vender. Como não era um caso, aqui o caso era de compra, a gente alinha o mercado, né? Alinha a estrutura do mercado para poder pegar essa compra. Fez isso, espera a captura de liquidez, confirma a captura de liquidez, procura um choque, o choque é a reversão, marca ali o seu volume profile na tendência para procurar uma região, um gatilho interessante. Aqui a gente tinha esse Fair Value Gap apoiado por muitos gatilhos da nossa hierarquia de premium e desconto, no caso o Breaker Block e o Order Block estavam dando mais ênfase para o nosso Fair Value Gap. Montamos nossa operação, alvo na liquidez externa, tá? A liquidez externa de 4 horas era esse ponto aqui, era a máxima histórica do ativo, ele bateu a máxima histórica e deu um alvo aí de 20% pra gente. Como eu disse, se a gente opera alavancado nesse ponto aqui, a gente teria uma operação aí de mais ou menos 200%, tá? Então, dessa forma, você opera com um contexto muito bem alinhado, evitando captura de liquidez, certo? Evitando ser a liquidez do mercado. Você tem que operar, ó, de maneira inteligente, fechou? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês apliquem isso aí e que traga resultados. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, curtam o vídeo aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e comenta aí no vídeo. Quero saber de vocês, se vocês prestaram atenção, se teve alguma dúvida referente à explicação e se você aplicou e deu certo. Deixa aí seu feedback caso você tenha aplicado a estratégia e tenha dado certo para
pessoal que for vir assistir esse vídeo ver que funciona. Tem muito aluno meu aí que só opera em base disso e tem resultado todos os dias. Então operem a favor do mercado, parem de ser sardinha, parem de ser um trader amador e comece a pensar de forma inteligente. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.